Segura essa aqui, rapaziada. A bizarra evolução dos atacantes do Flamengo de 2008 a 2026. Vamos ver esse vídeo aqui do Victoriano e simbora, se inscreve Pedro lá. não perderia aquele gol do Endrick. Se a gente olhar a evolução dos atacantes do Flamengo nos últimos 18 anos, houve um tempo em que pedir qualquer jogador do clube na seleção era motivo de piada. O Pedro é classe, tem repertório e acaba de fazer mais uma atuação impressionante. Mas, se a gente voltar um pouco no passado, você vai ver que o Flamengo nem sempre teve atacantes do nível do Pedro pra poder contar. A torcida do Mengão já passou por muita raiva. E é isso que nós vamos ver hoje. A evolução dos atacantes do Flamengo ano a ano de 2008 até chegar no Pedro. E garanto... E olha, rapaziada, que o Flamengo já teve alguns caras assim que, se você olhar, hoje em dia você olha o Flamengo e você, porra, pensa, uma seleção, tem muito cara de seleção ali. Só que se você olhar o Flamengo de uns anos atrás, principalmente os caras que estavam lá, você vai ver que é deplorável, sabe? Porque esse vídeo tá muito bom. Já chega se inscrevendo, deixa o like se é a primeira vez que você tá me vendo. E se eu tiver postado esse vídeo aqui em collab, se inscreve nos dois canais aqui, beleza? Vamos pro vídeo. Se inscreve lá no canal do cara. 2008, E aqui Obina. também. Antes de qualquer título, tinha um centroavante brigador que virou símbolo só de existir. Obina. Não foi ele o artilheiro técnico daquele ano. Esse posto ficou com o Marcinho, que fez 17 gols. Mas foi o Obina que carregou aquele Flamengo no colo, e eu acredito que o Obina é a figura mais folclórica do Flamengo aí nos últimos anos, mano. Acho que até a nova geração já ouviu falar do nome de Obina, e olha que ele não foi o atacante de eras de ouro do Flamengo, um atacante que ganhou muitos títulos pelo Flamengo. Basicamente, o Obina... Eu, principalmente, nunca ouvi falar do Obina, tá? Desculpa aí quem já ouviu falar, mas eu nunca ouvi. Obina virou um sinônimo de esperança, né, daquele Flamengo que vivia um caos, mano. E assim, o cara virar história, virar lenda, mesmo em períodos assim não tão bons, significa que ele foi um atacante muito bom, ou pelo menos um cara que tinha muita identificação com a torcida, né, cara? Quem nunca ouviu essa música aqui, ó? Obina terminaria a carreira como um dos 5 maiores artilheiros da história do clube no Brasileirão, superando ídolos como Adílio. Então, em 2008, o Flamengo tinha Obina aí, cara, que tem... Mano, o Obina é bizarro, velho. Obina é um atacante assim que tem... Nossa, 2008, caramba, cara. Caramba, muito tempo atrás. Onde foi parar esse Obina? Depois eu vou pesquisar. Meu coração aí, com certeza, mano. Acho que, assim, mesmo com toda a era de ouro do Flamengo que passou agora, né, 2019 pra cá, o Obina consegue estar ali, tipo, atacantes que a torcida mais amou, assim, mais tinha identificação. Acho que é Gabigol e Obina, não tem jeito. E esse aqui que eu vou falar dele, calma, né? 2009, Adriano Imperador. E aí, no meio de 2009, acontece uma das cenas mais emocionantes do futebol brasileiro recente. Adriano tinha dito publicamente que ia parar de jogar, sem clube, sem motivação. O Imperador parecia enterrado. O Flamengo o acolheu e menos de um mês e meio depois ele estreava com um gol, com o Maracanã gritando: "O Imperador voltou". Cara, é bizarro para pensar que quase todos esses grandes jogadores sempre passaram pelo Flamengo antigamente, né? Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, esses dois que me veio na mente agora, mas quase todos, né? Muitos dos grandes jogadores passaram pelo Flamengo. Romário também. Adriano Muito fechou o foda. ano com 19 gols e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou um jogador seu no topo da artilharia nacional, algo que não acontecia já há algum tempo. Junto ergueu o Brasileirão de 2009 e o Campeonato Golaço. Carioca no mesmo ano. Depois de anos de jejum nacional, o Flamengo voltava a ser campeão do Brasil. Que isso? Que bolão, mano. Um cara que ninguém mais acreditava. É bizarro, né? Pro flamenguista, ele representa muita coisa, mano. O que o Adriano Imperador representa pro Flamengo. Ainda mais naquela época que a torcida era muito carente de ídolos. Naquela época, claro que teve um auxílio do Petkovic ali. O time do Flamengo é um Flamengo bem entrosado. Tem a mística também do treinador, né, rapaziada? O Andrade, né? Eu acredito que é muito difícil você ver nos dias atuais alguém carregar tanto um time quanto o Adriano carregou, né? O Adriano Só pra deixar claro, rapaziada, eu não sou flamenguista, tá? Mas esse aqui é um vídeo pra mim conhecer um pouco da história do Flamengo e pra você que também não possa ser flamenguista também conhecer essa história, ou se você é flamenguista pra relembrar essa história. carregou esse Flamengo pro título aí. Seria praticamente impossível o Flamengo ser campeão sem o Adriano. Então, 2009 aí, mais 2 anos seguidos aí de atacantes que ganharam o coração do Flamengo. Imagina que loucura, o cara chega, ou o cara pensa em aposentar, chega no Flamengo e vira, porra, o artilheiro do Brasileirão. Loucura, loucura.
2010, Wagner Love. Depois da cara alegria de do 2009 amor. veio o susto. Adriano e Wagner Love formaram a dupla apelidada de Império do Amor. Quem não lembra desse Meu Deus do céu. O Brasil tem os melhores apelidos do mundo, cara. esse gol aí, né, rapaziada? Do Adriano e do Wagner Love Olha isso. tabelando aí, sozinho, saindo do meio de campo e entrando dentro do gol. Esse gol aí virou Cacete. símbolo dessa dupla aí, né? O Flamengo terminou o Brasileirão de 2010 em 14º lugar, um dos piores anos da década. Love foi o artilheiro isolado do elenco com 23 gols, mas sem taça nenhuma pra mostrar. A partir de 2010 aqui, o Flamengo vai respirar em 2011, né? E em 2012 aí começa só ladeira abaixo, né, rapaz? Rapaziada, vocês não têm a impressão que antigamente, no futebol tipo de antigamente, tipo essas épocas do Flamengo, 2008, essas épocas dos anos 2000, não era mais fácil os atacantes fazer muito mais gols do que hoje em dia? Porque, por exemplo, a gente pega, sei lá, por exemplo, vamos chamar o cara pra seleção lá, o cara tem 22 gols na temporada. Tipo, todo mundo, porra, 22 gols na temporada. Tipo, olha isso, mano, o cara tava com 28 gols e o Flamengo tava em 14º. Que loucura, cara. Rapaziada, vocês vão ver aqui que no formato do vídeo, basicamente, a gente Também, isso se deve à melhora do sistema defensivo como um todo, dos jogadores também. selecionou aqui como o atacante do ano, o cara que foi o artilheiro do Flamengo naquele ano, entende? O Wagner Love em 2010 tinha o Adriano, eles chegaram a jogar juntos, depois o Adriano saiu pra Roma, né? O Wagner Love foi o artilheiro do Flamengo em 2010. 2011, David e o trio que não foi suficiente. Em 2011, Ronaldinho, né, chegava como o nome mais badalado da história recente do clube e formou o ataque com David e Thiago Neves. Juntos, eles marcaram 21 gols na temporada de 2011 e o Flamengo terminou o Brasileirão ali em 4º lugar, né, cara? Esse ano de 2011, assim, foi bem dolorido, porque foi o ano do 5x4, né, do Flamengo e Santos, e foi um ano que a gente acreditava que o Flamengo poderia ser campeão. Nossa, esse jogo... Galera, eu posso me orgulhar e dizer que eu assisti esse jogo ao vivo. Eu me lembro até hoje de vendo o Neymar fazendo aquele gol em cima do Flamengo, que ele pega a bola no meio de campo, tabela com o cara ali e vai para só no gol. Cara, que jogaço. Né, mano? Mas teve uma hora que o Flamengo emendou a sequência de 9 derrotas aí, que eu lembro que quebrou num jogo contra América Mineiro, mano. Eu lembro que a gente foi assistir, eu e meu pai estava assistindo, e aí o Flamengo ganha no finalzinho lá do América Mineiro, um jogo chorado. Flamengo 2011 até... Pra quem vê o Flamengo de hoje em dia, nem pensa que os caras já estavam na merda contra o América Mineiro, cara. Que loucura. Levantou o Campeonato Carioca no bonde do Mengão sem freio, mas em nível nacional o ano ficou marcado por instabilidade, com direito à pior sequência sem vitórias da história recente sob Vanderlei Luxemburgo. Então 2011 aí o atacante do Flamengo era o David, né, mano? Isso daí falar bardada, né? Acho que de Pedro pra David tem uma grande diferença. O David, cara, que ficou bem manchado no Flamengo, né, mano? O pessoal tira o David pra bosta hoje em dia, mas quem viu o David jogando no Santos ou no Corinthians, cara, não vou lembrar muito. Mas, cara, o David era um bom atacante, cara. Ele era um bom atacante, ele não era tão ruim quanto... É porque ele virou meme, tá ligado? Mas ele era um bom centroavante, sim. É igual o Denis Marques, mano. Quem lembra do Denis Marques no Flamengo? O Denis Marques também era um bom jogador antes. Aí vai pro Flamengo e já era, tá ligado? Jogou nada. Você tá dizendo, 2012, Wagner Love de novo sozinho. Love voltou, chorou na apresentação, virou artilheiro do elenco de vez com 24 gols, mas o Flamengo terminou em 11º do Brasileirão, a pior campanha do elenco desde 2010. Foi um centroavante decisivo em um time sem rumo. Wagner Love carregou muito o Flamengo em 2012 também, tá? Acho que se o Wagner Love não tivesse voltado, o Flamengo ia brigar lá embaixo, mano. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro que o Wagner Love faz um golaço. Vou te falar, meu amigo. Flamengo de 2012 aqui, o Wagner Love. Wagner Love que, mano, fez uma ótima passagem pelo Flamengo, né? Vamos ser sinceros, jogou muito no Flamengo. Ele que tava no Palmeiras em 2009, né? E tipo, poderia ter sido o Carrasco. Cara, o Wagner Love, eu acho que ele é um personagem muito folclórico do Brasileirão, porque ele sempre jogou em grandes clubes, né? Chegou a jogar na Europa também. E, pô, é um bom tema de vídeo pra você, hein, Victorano? Fazer uma trajetória do Wagner Love. Eu gostaria de ver isso aí. Do Flamengo, teve um confronto direto, Flamengo e Palmeiras, brigando pelo título, Wagner Love com as tranças azul, mano. Tá, poxa, mano, Wagner Love tava possuído, moleque. Wagner Love, mano, por pouco ele não meteu 1 ou 2 gols no Flamengo lá, e o Flamengo poderia ter, sei lá, ter a campanha de 2009 mais complicada, né? Mas, mano, eu sou muito fã do Wagner Love. No Corinthians, depois, ele ainda joga muito. O Wagner Love é um ótimo atacante, né, mano? Wagner Love que jogou com o Mbappé, cara. Jogou com o Mbappé, jogou com o Falcão Garcia no Mônaco, não é isso? Mano, sim. Wagner Love é muito bom, mano. Se ele surge hoje em dia, ele era titular absoluto das... Wagner Love ensinou tudo que o Mbappé sabe.
Por isso que o Mbappé é esse cracaço hoje em dia. Seleção. E eu lembro que naquela época, quando o Wagner Love jogava na seleção brasileira, ele era o mais fraquinho, assim, tá ligado? Todo mundo falava, caraca, o ataque do Brasil tá ruim com o Wagner Love. Hoje em dia o Wagner Love seria titular da seleção, mano. Com os pés na costa, papo reto. Quem viu o Wagner Love no auge sabe que eu não tô falando nenhuma loucura. 2013, Hernani Brocador. E foi exatamente quando a torcida menos esperava que veio uma explosão. Hernani o Brocador. Centroavante considerado sem a técnica refinada de um grande craque, um grande artilheiro do Flamengo. Mas mesmo assim, ele foi o artilheiro do país inteiro naquele ano, com 36 gols. Cacete, 36 gols numa temporada? Aqui no Brasil? Porra! Foi ele quem carregou o Flamengo até o título da Copa do Brasil de 2013, ao lado do Paulinho ali, do Elias também, né? Sinto muito saudade do Elias também, mano. Jogava muita bola. Primeiro título nacional do clube desde... Meu Deus. Galera, eu sou da nova geração do futebol, tá? Eu não sei se eu conheço esses caras aqui, não. De verdade. Principalmente não sendo flamenguista. Que loucura. Alguns parecem ter uma cara meio familiar, mas eu não vou saber o nome. 2009, quebrando o jejum de É o Flamengo Low Profile. 4 anos sem uma grande taça. E o Hernani Brocador é uma daquelas paradas que só acontece no Flamengo, né? É bizarro o que o Hernani Brocador fez em 2013. É surreal, irmão. Tanto é que, mano, ninguém acreditou que eu achei, pô, depois que o Hernani meteu aqueles gols, 36 gols, eu falei, mano, agora o Hernani vai sair, pelo menos pra um, sei lá, um timezinho melhor. Não é melhor, né? Tipo assim, é porque ele sai do Flamengo e vai pra onde? Deixa eu lembrar aqui. O Hernani veio do Mogi Mirim pro Flamengo, aí por empréstimo, aí do Flamengo ele volta pro Mogi, né, ali, aí volta pro Flamengo de novo, né, vai e veio de empréstimo, e do Flamengo ele sai pra Al Nassr, mano. Só que o Al Nassr na época não era lá essas coisas, foi fazer dinheiro, né, rapaziada? O Flamengo, quando traz o Thiago Neves lá em 2011, o Thiago Neves tava vindo da Arábia também, mano. Então, fez um pataco, né, o Hernandes. Eu achei que ele tinha ido pra um time bem pequeno, mas não, mano, fez um pataco legal, tá certo, Hernani Brocador fez a vida dele, mano. É igual o Carlinhos, né, mano? Carlinhos que era do Flamengo e o Flamengo contratou aí agora, no ano passado. Mano, o cara deu, tipo assim, sorte, né? Foi mérito do cara, mas, mano, dá pra mudar de vida, né? Acho que o cara ganhava, tipo, 2, 3 mil. Aí o contrato no Flamengo dele já era de 50 mil. Não sei quanto ele tá ganhando. Sim, esse Carlinhos, eu lembro que quando ele jogou contra o Flamengo, fez uma boa partida, e o Flamengo foi lá e contratou ele. Aí, tipo, todo mundo, porra, quem que é esse Carlinhos? Meu Deus do céu. Resumindo, sumiu. Ele foi pra um outro time agora, se não me engano, por empréstimo ou venda mesmo. Mas sumiu. Agora, mas, mano, tá bom, Hernani foi muito bem, No Brasileirão, o Flamengo terminou em 16º lugar em 2013, o pior desempenho de toda essa linha do tempo que você vai ver aqui agora no Brasileirão. Realmente o Flamengo, irmão, que isso, o Flamengo de 2013 foi um raio, né? Ter ganho aquela Copa do Brasil foi Deus ali botando a mão, mano. 2014, Alec Gol. Alexandre chegou sem euforia. É só os nomes assim, sensacional. Imperador, Love, Brocador, nossa. E saiu como artilheiro da temporada com 21 gols. Mesma marca de Hernani um ano antes, em outra escala, mas o suficiente para liderar o ataque de um Flamengo que voltou a ser campeão carioca. Nacionalmente, o time ainda patinava longe do G4. Nossa, galera, eu não sei pra vocês, mas eu sinto uma nostalgia tão boa quando eu vejo esses lances assim de partidas lá de antigamente, tipo 2012, 2013. Cara, pra mim foi o auge do futebol brasileiro. Tipo, sei lá, uma nostalgia muito boa, sabe? Esse jogo de tarde, assim. Mas, mano, vou te falar, Alec Gol também deixa saudades, tá? Era muito bom. Ele jogando no Flamengo com 33 pra 34 anos ali, moleque. Mano, é aqueles cara que não perdia gol, tá ligado? Fazia gol pra caramba, cabeceava, fazia gol de direita, gol de esquerda. Mano, Alexandro, acho que dos últimos aí, o mais subestimado do Flamengo recente. Jogava muita bola, Alec Gol, mano. Papo reto. Esse cara era bola, mano. Esse cara era, mano, no Flamengo de 2014, o cara meter 21 gols, é porque o cara é bom, mano. Irmão do Richarlison, diga-se de passagem. Pra cacete, hein? 2015, Alexandro dividiu a artilharia com Marcelo Cirino. Apenas 11 gols cada, o menor número de toda essa linha do tempo. Marcelo Cirino que diz: não sei se vou chegar ao patamar de Zico. Não sei se vou chegar ao patamar de Zico. Irmão, Cirileu, se você não sabe, eu sei, irmão. Mano, o cara deve se arrepender dessa entrevista até hoje, né? Bota aí, edição, Marcelo Cirino falando isso, mano. Tô muito feliz, espero... Não sei se chegará ao porte dele, mas quero me tornar ídolo aqui e ser muito feliz. Olha, amigo, pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, você não se tornou ídolo.
2015 foi um ano sem título e o mais grave pra quem acompanha, sem um nome que a torcida guardasse com muito carinho, né? Que foi o caso do Marcelo Cirino. Às vezes a história de um time também é feita desses buracos, então 2015 aí foi um ano, mano, eu tô chorando de rir, velho. Como é que o cara me fala que ele não sabe se vai chegar ao patamar de Zico, mano? Bizarro, velho. Vamos pra 2016, rapaziada. É um pouco bizarro. 2016, 17, acabou o caô, o Guerreiro chegou. Foi o Guerreiro que trouxe de volta a sensação de ter um camisa 9 badalado de verdade. Em 2016, Paulo Guerreiro fez 18 gols. O Guerreiro, ele me marcou num momento que, assim, ele teve um jogo contra a seleção brasileira, que foi o Guerreiro que fez um gol de mão contra o Brasil. E eu não me engano, se ele não estava naquela partida, foi ele, assim, se não foi ele que fez o gol, ele estava na partida. E por algum motivo ele me marcou muito nesse dia, sabe? Mano, quem não lembra da música Acabou o Caô, o Guerreiro chegou. O Flamengo nessa época era bem carente de ídolos, né, rapaziada? Hoje, pô, tá chegando o Almada aí no Flamengo, a torcida tá tipo, normal, tá ligado? Eu lembro quando o Diego chegou, quando o Guerreiro chegou, meu amigo, era festa demais. A gente vê outros times aí que estão mais carentes, com todo respeito, tá, à instituição. Vocês sabem que o meu, apesar de ser Flamengo, né, mano, eu respeito muito todos os times, as histórias. Mas quanto mais o time tá sem uma sequência de títulos, mais carente a torcida fica. Isso é natural, tá ligado? A gente vê, por exemplo, a torcida do Vasco aí com a chegada do Coutinho, mano, foi festa. Amigo, mas aí você foi pra um caminho onde já é bem abaixo, entendeu? Bem abaixo. Pra caraca, tá ligado? O São Paulo também. Respeito a todos os vascaínos aí. Meu time já esteve numa bem pior também. Mas vamos ser sinceros. Agora, mano, o que estão fazendo com o São Paulo e com o Santos é triste, né, mano? É triste. Mas enfim, rapaziada, o vídeo aqui é outro, mas, mano, eu acho uma sacanagem com o torcedor, mano. O Vasco também, mano, eu acho uma sacanagem. A torcida do Vasco merece. Tipo assim, apesar de ser Flamengo, a gente sabe que a torcida do Vasco é muito apaixonada. Se não fosse a torcida, é igual o Flamengo, já tinha morrido, tá ligado? O time. Mas enfim, né, rapaziada? Guerreiro chegou ali com pompa de craque, né, por ter ganho a Libertadores e o Mundial de 2012. E, mano, Guerreiro jogou bem no Flamengo, cara. O Flamengo ali de 2016 tava se reconstruindo. Que esse cara fazia um pivô, era brincadeira, hein, rapaziada? O pivô do Guerreiro era coisa linda de se ver, mano. Mano, eu não... Desde Guerreiro não tem um cara que faz um pivô tão bem quanto ele, mano. O goleiro podia dar uma porrada de 20 metros de altura pra cima. A bola caía nele, ele tava no chão, saía jogando. Muito bom o Guerreiro. Que não era um atacante de fazer muitos gols, né? Ele era mais muito bom jogador. Sei lá, ele tinha mais qualidade, enfim. Guerreiro 2016 pra 17 ali. Esse era o ataque do Flamengo. 2018, Henrique Dourado. 2018 é o ano que o Flamengo lembra com um nó na garganta. O ceiflador Henrique Dourado chegou contratado como artilheiro do Brasileirão do ano anterior, só que pelo Fluminense, e dividiu a artilharia da temporada com um garoto de 21 anos que tava virando o queridinho da torcida naquela época, Lucas Paquetá, o Paquetop, 12 gols cada. O Flamengo teve pontuação de campeão, mano, mas não foi campeão, perdeu o título do Brasileirão para um Palmeiras que também tropeçava em uma campanha cheia de vacilos e um empate bobo com o líder, uma chance na entrada da pequena área. Paquetá isolou no momento errado e o Flamengo terminou como vice de 2018. Paquetá que perdeu o mesmo gol contra o Corinthians na final da Supercopa agora. Meu Deus. A mesma cena, vamos até olhar na de novo entrada aqui. da pequena área, Paquetá isolou no momento errado e o Flamengo terminou como vice de 2018. Ali já era o início de que o Flamengo tinha um time competitivo, né? 17 também, acho que 17 chega o Mancoejo, o Flamengo começa a se reestruturar, 2017 chega o Ilharão também. 2018 foi um ano assim que o Flamengo tropeçou na Libertadores. 2018 também foi o ano que perde por Independiente, né, rapaziada? Foi 2017, né, rapaziada? Tô me recordando aqui. 2018 foi o Cruzeiro que foi o carrasco do Flamengo, né? Em 2018 também o Flamengo tinha no banco de reservas ele, Uribe, o grande craque Uribe. Esse aí não deixa saudade nenhuma, Deus é mais. Depois jogou no Santos, né, mano? Ali foi o início da decadência do Santos. Não conheço, mas só pelo que ele tá dizendo já dá pra ver que é bem triste. 2019, Gabigol. Aqui não precisa muita apresentação, né, rapaziada? De vice em 2018 pra campeão isolado de tudo um ano depois. Depois de um vice-campeonato que doeu, vem a temporada que apagou décadas de frustração de uma vez. Gabigol chegou e foi imediatamente o artilheiro do clube, 43 gols na temporada. Cacete. O maior número desde Romário em 99. Ele foi artilheiro isolado do Brasileirão daquele ano, com o Flamengo erguendo o Campeonato Brasileiro depois de 10 anos de espera. E depois, na final da Libertadores contra o River, Gabigol entrou pra história. E olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Então, Gabigol aqui não precisa de apresentação, né? Exatamente. 2000. Cara, e dizer pra vocês, loucura a decadência do Gabigol, tá? Loucura. Tipo, acho que é o cara que eu mais vi numa decadência nos últimos tempos.
assim, sabe? Beleza, lá no Santos, tudo certo, fazendo uns golzinhos dele, mas nada do que foi perto no Flamengo, né? 20 e 2021, Flamengo é bicampeão nacional em sequência, com mais uma vez o Gabigol seguindo como artilheiro com 27 gols, mas cada vez começando a dividir protagonismo com o garoto que voltava da Fiorentina, ele mesmo, Pedro Queixada. Vou dar uma opinião impopular aqui, que eu falo, eu tenho registros disso, desde 2021. Eu reconheço o quanto o Gabigol é ídolo, reconheço absurdamente, mas pra mim, o Pedro é mais jogador que o Gabigol, e eu sei que eu vou arrumar treta aqui, é uma parada que, mano, vai dar opinião aí, sempre vai dar. Cada um enxerga o futebol de um jeito e não tem ninguém que tá certo, ninguém que tá errado, tá ligado? É só o jeito que você enxerga. Mas pra mim, mano... Eu também acho que o Pedro é mais jogador que o Gabigol. Apesar do Pedro ele ser um centroavante muito mais de área. Acho que o Gabigol ele é mais móvel, sabe? Mas, na minha opinião, o Pedro como centroavante ele é um pouco mais completo que o Gabigol. O Pedro em 2019 faria bagaça também. Eu acho que o Flamengo ganharia tudo com o Pedro também, mano. Pedro, pra mim, é mais completo que o Gabigol. Sempre foi. Apesar do Gabigol ser essa identificação absurda com a torcida, né? Mas enfim, comenta aí. É bom que dá debate aqui pra gente. Mas, mano, porque o Pedro é muito bom, mano. O Pedro é muito bom. Pedro que fechou o ano com 20... Mas assim, pra seleção não serve, né? Impressionante. Bom mesmo é o Igor Thiago, que fez um jogo pela seleção na Copa. 23 gols. E eu lembro que o Pedro tinha pouca minutagem em 2020 e 2021, mano. Ele entrava no segundo tempo e toda vez que ele entrava, ele metia gol, mano. É bizarro, velho. 2021, o Flamengo foi vice do Campeonato Brasileiro, vice na Libertadores. Foi aquele ano que o Palmeiras levou tudo, né, mano? Em 2021, o Gabigol voltou a ser o nome principal com 34 gols, enquanto o Pedro, ainda em ascensão, marcou 18 e foi o quarto artilheiro do elenco. O Flamengo levantou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, mas ficou como vice tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. 2022, damos início a era Pedro. O Flamengo fica em quinto lugar no Brasileirão discreto, mas é um ano da dupla de glória continental e nacional. Depois de anos de disputa por posição, veio o pedido antigo da torcida. Pedro e Gabigol jogando juntos como titulares. E deu certo, terminaram empatados na artilharia do ano, 29 gols cada. Pedro foi... Cacete, mano, é muito gol, velho. Uma dupla ainda é muito gol. Caramba. Artilheiro e melhor jogador da Libertadores daquele ano, com 12 gols na competição. Uma marca dividida com o próprio Zico, que conseguiu fazer essa quantidade aí em 1981. O Flamengo faturou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América no mesmo ano, batendo Corinthians e Atlético Paranaense nas finais. Ganhando de 2 brasileiros nas finais, o que mostra, principalmente na final da Libertadores, a soberania dos clubes brasileiros. Mas, irmão, 2022 foi o ano do Pedro, né? Que esse cara jogou, tem tanto golaço dele na Libertadores, hat-trick na Libertadores, né? O Flamengo meteu um 7-0 em quartos ou semifinais, né, rapaziada? Não lembro muito bem. Bizarro, cara. 2023, a melhor temporada individual, mais o ano mais vazio do Flamengo. O Flamengo terminou o Brasileirão em quarto lugar e o Flamengo foi um ano ridículo do Flamengo 2023, né? O Flamengo foi vice do Carioca, vice da Copa do Brasil, da Supercopa e da Recopa. Pedro viveu o auge da carreira em números, 35 gols, a marca mais artilheira de toda a sua trajetória no clube até então, praticamente dobrando a produção de Gabigol daquele ano. Então 2023 fica marcado também pelo início da queda de Gabigol, né? Que nunca mais conseguiu ser 50% que ele foi ali no seu tempo de auge. Agora no Santos é difícil falar, né? Porque o Santos não cria muitas chances, é um time que tá bem mal. Mas, mano, 2023 aqui é o ano que o Pedro ganha a mesma posição. E 2024, mano, aqui era o ano que o Pedro ia fazer história, né? O Flamengo fica em terceiro lugar no Brasileirão, mas ganha a Copa do Brasil, né, rapaziada? O Pedro seguia sendo decisivo, 30 gols antes de setembro, até que ele tem a lesão que rompe o ligamento do joelho. Ele tava no treino da seleção brasileira e essa lesão que tira o Pedro da Copa, né? Porque até ele voltar ao ritmo, assim, já tava rolando muita coisa, aí vem a convocação. Ele poderia ter sido convocado pra essa Copa agora, porque ele já tava vindo jogando. Rapaziada, todo mundo sabe que quando o cara tem uma lesão de LCA, geralmente, tipo, todas as vezes ele nunca volta a ser o mesmo que ele era antes. Imagina se o Pedro nunca tivesse tido as 2 lesões de LCA que ele teve. Não tô falando que ele ia ser um Ronaldo, mas assim, poderia ser muito melhor do que já é. Né? Mas eu acho que se o Pedro não tivesse parado desde aquela época, tivesse tido sequência na seleção brasileira, ele ia estar nesse ciclo, né? Ele não teria perdido sua vaga pro Igor Thiago, por exemplo. 2025 é o ano mágico do Flamengo, é campeão do Brasileiro, ganha a Libertadores e quase ganha o Mundial de Clubes, ganha a Supercopa do Brasil também, mas em 2025 quem assume a artilharia do Flamengo é a Arrascaeta, né? A Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo com 25 gols. E agora chegamos a 2026, o Pedro acabou de meter 2 golaço na Chapecoense, mano. O Pedro é muito bom, muito bom. Ele é muito bom. E se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, certo? Hoje estamos com uma câmera diferente. A câmera que eu uso aqui pra gravar os vídeos, ó, deu BO, então a gente tá no chroma key aqui. Tamo... Eita aí, agora eu não vou nem usar mais. Tá fazendo vídeo, cara.
Deixei a câmera cair, mano. Enfim, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo, mano. Meu Deus. É nóis, não sei nem se vai Victoriano. ter- E é isso, rapaziada. Se inscreve lá, deixa uma curtida no canal do cara. Aqui também, óbvio. E a gente viu aqui não só os ídolos, né? A galera foi muito boa no Flamengo, mas a gente também viu uma ascensão do Flamengo, que por muito tempo ficou muito abaixo. A gente olhar hoje em dia e ver, o Flamengo em 13º, 14º, é bem assim esquisito. Mas é loucura, bem loucura.